que há para ser atualizado na carta de Paulo a Filemon? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero continuar minha série comentando um pouco o sermão do Ed Renekiewicz a respeito aí da carta de Filemon e algumas aplicações infelizes que aparentemente muitas pessoas concluíram aí que ele fez, acabou fazendo e tal, gerou toda uma comoção nas redes sociais e a gente está pretendendo fazer uma análise não muito extensa, mas o mais detalhada possível de algumas questões importantes, tá? E nesse vídeo eu vou começar a falar assim daquilo que eu entendo ser o primeiro erro do Ed René na situação como um todo, tá? Conquanto seja muito complexa a discussão sobre atualizar a Bíblia ser insuficiente, a questão das verdades absolutas e a gente não poder fazer uma leitura literal da Bíblia que foi escrita há 3.500 anos atrás para o contexto atual, o fato é que, conquanto a gente reconheça essa complexidade, em grande medida, a polêmica aconteceu na forma em que aconteceu, na proporção em que aconteceu, em grande medida, por erros do próprio Ed René. A gente não precisa mascarar isso, conquanto ele seja um cara que mereça respeito, um cara muito interessante, muito inteligente, com ótimos conteúdos em sentido geral, né, no seu trabalho e tudo mais. Mas a gente não precisa passar o pano em relação aos erros dele por causa das qualidades dele. Então, em grande medida, parte do motivo da amplitude do conteúdo das críticas veio por erro do próprio Ed René. Não quer dizer que só o Ed René errou, tá? Muitos críticos dele também erraram, ok? A gente pode até pensar se a gente pode reagir um pouco a alguns dos críticos mais exacerbados e mais equivocados para dar um pouco aí um panorama para vocês a esse respeito. Mas não foi erro só dos críticos, houve erro do Ed René e eu acho que a gente precisa começar a tratar um pouco qual que é o primeiro erro de todos em relação ao que aconteceu, tá? Primeira coisa que acho que é importante dizer é que, conquanto possa ser defendido que sim, é importante fazer uma leitura contextual da Bíblia na época em que ela foi escrita e ter sabedoria para não transpor milhares de anos entre a produção dos textos e a realidade atual para fazer uma aplicação literal, etc, etc, etc. O fato é que Filemon não é uma boa carta para exemplificar um pouco dessas dificuldades. Eu acho que esse é o primeiro erro essencial da parte do Ed René, beleza? E eu gostaria muito que vocês entendessem o que eu vou dizer aqui, tá? Vamos lá, o que acontece? Chega lá meio que no fim do sermão, o Ed René ele faz umas aplicações assim referentes à questão de racismo, homossexualismo, talvez aí alguma coisa de sexismo, né? Estupro, feminismo, machismo e tal. E Filemon não é a carta legal para usar para falar a respeito destas questões, tá? Porque o que acontece? Filemon é um contexto de um escravo que vivia em Colossos do primeiro século da era cristã. E você falar na experiência do negro, da mulher, do gay, no Brasil do século XXI, tipo, é um abismo muito gigantesco. A existência, a problemática, as questões em torno aí do que pode se discutir a respeito dos dois cenários ou dos vários cenários diferentes que existem entre essas questões aqui, é muito gigantesca. O escravo em Colossos do primeiro século não necessariamente era negro, não tem nenhuma relação com homossexualidade, não era uma mulher vulnerável em relação a estupro e sei lá o quê.
Então, tipo, são pautas muito distintas e todas elas muito complexas. Veja que, por exemplo, pega aí a questão do racismo no Brasil no século XXI. Existe racismo no Brasil no século XXI? Com certeza. O racismo atinge todos os negros da mesma forma no Brasil do século XXI? Com certeza não. Imagine que você é um negro já herdeiro de uma herança que o seu antepassado ganhou e você hoje é um rico negro milionário no Brasil. Ou mesmo você trabalhou e conquistou, sei lá o que, você é um negro milionário, ok? Anda de terno e gravata das melhores grifes e Mercedes e Ferrari, é um jogador de futebol, sei lá do que, dificilmente você vai sofrer preconceito, tá? Pelo menos na sua experiência atual, vivendo aí na riqueza e tal, e na fama, e sei lá mais o que. Agora, naturalmente, um negro lá da periferia, meio desdentado, meio não sei o que, naquela dificuldade toda, pode ser que enfrente preconceito de uma forma bastante pesada. E aí não é só um problema de ser negro ou não, é negro e rico ou é negro e pobre, é negro famoso ou é negro não famoso, entendeu? É um negro bem vestido de carrão, é um negro favelado, com dificuldades, mal cheiroso, um mendigo ou sei lá o que, entendeu? Então as questões são absolutamente amplas e complexas. E a mulher estuprada, não estuprada, ok, tem zilhões de circunstâncias, é uma mulher pobre, é uma mulher rica, é uma mulher magra, uma mulher gorda, uma mulher loura, uma mulher morena, uma mulher negra, é uma mulher que estava onde, fazendo o quê, estava com que roupa, não querendo dizer que exista justificativa para experiências de estupro, mas tudo tem contexto, tudo é muito complexo, tudo é muito amplo, tudo é muito difícil, né? Era uma prostituta que foi estuprada? Não, sim, ou era um sei lá o quê, era uma menina numa balada que tomou uma cachaça lá, ou tomou um negócio que alguém deu uma droga, tomou porque quis, ou tomou escondido, alguém colocou ali. São discussões muito gigantescas, ou mesmo a questão de homossexuais, assim, né? Sei lá, vamos trabalhar que existam várias formas através das quais alguém pode se tornar ou ser homossexual. Então é uma coisa da essência, da natureza, do nascimento, da genética, sei lá do que é tipo uma coisa inescapável. Ou pode ser também fruto de um problema de relacionamentos familiares com a mãe, com o pai, um abuso na infância, sei lá o que. Então, veja, são pautas e questões muito complexas. Nós não estamos falando de um fenômeno simples, ok? Em cada uma dessas questões, do negro, da mulher, do homossexual, no século XXI. E no escravo do século I também é outra realidade, sei lá, milhões de coisas. O Onésimo lá, ele era um escravo porque ele nasceu escravo, ele era um escravo que, por causa de uma dívida, por causa de uma batalha, meio que perdeu ou não conseguiu pagar uma dívida e por isso virou escravo do Filemon. O que está acontecendo por detrás do negócio aqui? Então são questões absolutamente diferentes e que não tem uma conexão legal, assim. Então você faz assim, um baita sermão, super legal, super bíblico e tal, e daqui a pouco, no meio de um sermão sobre essa situação tão interessante, tão complexa, tão bacana aí, entre aspas, né, apesar de envolver coisas negativas do Filemon e do Onésimo e do Paulo, e daqui a pouco vira negro, mulher, gay no Brasil do século XXI. Isso é um problema grave, tá? Agora, o outro problema é o seguinte, se você quer fazer um sermão sobre a importância de fazer uma exegese contextual da Bíblia, lá em relação ao tempo da sua produção, para exemplificar os perigos de trazer uma leitura muito radical, muito fundamentalista, muito conservadora, para um contexto muito diferente atualmente, então talvez você poderia escolher outros textos da Bíblia, que manda a mulher ficar calada na igreja, que fala que o homossexual vai para o inferno, que é obra da carne, que é isso ou aquilo, e que violência, sei lá o que Deus não gosta, que Deus não aceita, a gente tem que fazer para o outro o que a gente quer que seja feito para nós, né, para exemplificar um pouco questões de racismo e sei lá mais o que.
Então esse é o primeiro ponto, assim, o texto de Filemon não é um texto adequado para no final da aplicação trazer essas pautas e polêmicas e dizer que a Bíblia é insuficiente porque tem que ser atualizada, porque ela não corresponde à realidade atual, né? Não tá legal isso aí. Agora, tentando fazer uma leitura um pouco mais benevolente aí das críticas do Ed René, vamos tentar pensar com seriedade. O que em Filemon poderia ser atualizado? O que na carta a Filemon, se a gente lê hoje, a gente vai dizer, não, isso aqui é um absurdo, isso aqui não se aplica. Acho que meio que o cerne um pouco da treta maior tá ali do verso 10 até o verso 17, onde Paulo fala que ele solicita algo em favor de Onésimo, que foi gerado como cristão entre as algemas, né, no meio lá da cadeia, de Paulo, etc. Paulo diz que antes Onésimo acabou se revelando inútil para Filemon, porque Onésimo inclusive fugiu, né, um escravo que fugiu não é muito útil para o seu dono. Mas agora ele vai ser útil, tanto para Paulo quanto para o próprio Filemon, porque agora ele vai ser devolvido. E ele vai ser enviado em pessoa com o próprio coração de Paulo, com uma carta de Paulo, que queria conservar Onésimo com ele, para ele poder servir Paulo no lugar de Filemon ter que ir lá servir Paulo, tipo assim. Pesado assim um pouco do que Paulo coloca, né, diante de Filemon. E nas cadeias que Paulo carrega por causa do evangelho, mas ele não quis fazer as coisas sem um consentimento, então ele devolveu o escravo lá para o Filemon, apelando para a sua bondade, não por obrigação, porque pela lei ele inclusive podia fazer diferente, mas para que ele agisse de uma maneira cristã, de livre vontade. E aí Paulo diz assim, que ele acreditava que Onésimo foi afastado dele temporariamente para agora ele o receber, não em base temporária, mas em base eterna, porque agora Onésimo se converte, agora Onésimo é um cristão, Onésimo vai viver eternamente, e Filemon também, com Jesus. E agora ele vai ser recebido não como escravo, mas muito acima de escravo, como um irmão super importante, um caríssimo, né? Especialmente diante de Paulo e também diante do Filemon, quer na carne, quer no Senhor. Quer as relações sejam mundanas ou celestiais, vamos pensar assim, em ambas as esferas, Onésimo deve ser considerado um irmão para Filemon. E ele fala assim, né, Paulo, se portanto você me considera seu companheiro, recebe Onésimo como se fosse eu mesmo, tá? O que precisa ser atualizado aqui? Tipo, não faz sentido, entendeu? O que poderia ser dito que tem que ser atualizado aqui é a realidade do mundo, tipo... O mundo no primeiro século era um mundo com essas relações sociais complexas, dentre elas entre donos de escravos e escravos, ok? Então, tipo assim, o que teria que ser atualizado aqui é que esse mundo não poderia existir com essas relações de poder, né? Entretanto, o que acontece? Assim o mundo existia naquela época, e o mundo continua existindo de certa forma com relações complexas de poder até hoje. E os princípios que Paulo está aplicando aqui, eu não entendo por que eles deveriam ser considerados absurdos ou precisarem ser atualizados. Porque se a gente for concluir que eles não são absurdos e não precisam ser contextualizados, vai ficar provado que esse texto não é um texto adequado para a pauta e para a discussão pesada que o Ed René gosta e quer fazer em relação a homossexuais, negros, mulheres e sei lá o que. Entende? Então esse é o ponto principal, eu acho que do primeiro erro do Ed René. E o que acontece? É verdade que, conquanto o mundo tinha relações complexas de poder lá na antiguidade, no primeiro século, e ainda tem relações complexas de poder no século XXI, ainda assim é verdade que
mudou um pouco a expressão dessas dificuldades de relação de poder. Talvez uma relação de poder mais parecida atualmente com essa aqui, não é do dono de escravo com o escravo, é talvez do patrão com o empregado. Mas os princípios meio que ficam inalterados, porque no contexto onde há uma relação ruim entre patrões e empregados, e sai desta relação de uma forma traumática, de uma forma meio desonesta, catando dinheiro, ficando devendo para outra parte e querendo fugir daquela situação, o que precisa ser atualizado? Porque veja como que Paulo resolve a questão. Ele pega esse cara que está fugindo do problema e capacita ele a voltar e resolver o problema. Com humildade, com maturidade, com diálogo, com ousadia, com coragem, na disposição de reparar o dano, reparar o erro, reparar o problema e haver reconciliação e perdão e graça e amor e transformação e irmandade e fraternidade. Então, desculpa dizer, Ed René, mas nada disso aqui tem que ser atualizado, a não ser no sentido de que isso aqui tem que ser praticado, né? Se você quiser usar essa definição de atualização, porque isso aqui não é um absurdo pertencente a uma cultura horrível que agora transcendemos, isso aqui perdeu total relevância. Essa não é a forma de ler as questões, ok? E o que acontece? Dessa maneira, esse texto não é adequado para a pauta do Ed René. Agora, será que existem textos que poderiam ser adequados? Eu vou citar 2 textos para vocês, bem dentro desse mesmo contexto de discussão sobre escravidão e etc. Tá? Colossenses capítulo 3, verso 22. Inclusive é interessante que Colossos seja o local onde Filemon vivia, Onésimo vivia. Daqui a pouco a carta de Paulo aos Colossenses era lida lá na igreja, que talvez inclusive a igreja de Colossenses começou na casa do próprio Filemon, e Onésimo estava por lá também como escravo, depois ele vai para Paulo, depois ele volta agora como irmão, e etc. E no meio das instruções de Paulo a respeito da treta toda, da vida cristã, da espiritualidade, dos deveres e não sei o que, o capítulo 3, verso 22 diz: Escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza do coração, temendo ao Senhor. Opa! Se o Ed René gostaria de falar de um texto para ser atualizado no sentido de ser visto como absurdo por causa da cultura da época e que não deveria existir na época atual, talvez seria melhor ele ter falado de Colossenses 3, verso 22, e não da carta a Filemon. Que a carta a Filemon ela já pressupõe a complexidade da relação da situação e tem uma solução ousada, complexa e difícil, estratégica, para tentar assim, ilustrar o reino de Deus e a graça de Cristo e a reconciliação, mas não é uma coisa assim tão direta, algo como do tipo assim, escravo tem que obedecer ao Senhor e meio que ponto final, entendeu? Aí o nosso amigo Ed René poderia, ao invés de trabalhar o tema sobre Filemon, trabalhasse sobre Colossenses 3, 22. Entretanto, o que acontece? Vamos atualizar esse texto aqui de Colossenses 3, 22 na realidade atual. Na realidade atual, a gente não trata com escravos, pelo menos não numa base usual, pelo menos não nas nações mais civilizadas de uma forma geral, conquanto eu não sei se o conceito de funcionário seja totalmente alheio e totalmente diferente a um conceito de escravo. Talvez seja, talvez não, talvez guarde poucas semelhanças, ou em alguns outros casos maiores semelhanças,
Porque tudo aqui é muito complexo. Veja que no texto de Colossenses, Paulo fala que os escravos eles deveriam obedecer, estando sob vigilância ou não. Então aqui você já percebe que existem complexidades e diferenças na possível atuação de um escravo. Existem trabalhos de escravos que talvez seriam mais pesados e esses teriam tendência maior de fugir, que eram feitos sob vigilância, o capataz ali e etc. Agora, outros trabalhos de escravos poderiam acontecer sem vigilância, aqui já tem mais autonomia para o escravo, aqui ele já parece ser mais um funcionário, né? Não precisa ficar olhando o cara trabalhar, mas ele está trabalhando, depois você vai ver o resultado, depois você vai ali e tal, e meio que de boa, entendeu? Inclusive talvez era nesse ponto que o Onésimo era escravo, até por isso ele conseguiu fugir, porque ele se estivesse sob vigilância, na hora dele fugir alguém já teria pego ele, já teria prendido, já teria matado ele. Então provavelmente ele era um escravo desses que já tinha liberdade, desses que já tinha uma outra relação com o Senhor, né? Não era uma coisa assim tão brutal e tudo mais. Agora, o que acontece? O que é absurdo é o mundo por detrás do texto, é o pecado por detrás do texto, e não a orientação de Paulo. Então, nesse ponto, também a orientação da obediência para fazer o que é preciso ser feito no contexto ali do escravo ou do funcionário obedecendo o chefe ou o seu dono. Conquanto, tipo assim, seja um pouco ruim que um funcionário ou que um escravo não possa fazer o que ele próprio quer e tem que fazer meio que um dono ou um vigia ou um chefe manda, essa é um pouco do dilema da própria condição humana, que meio que não faz só o que quer, que meio que mais cedo ou mais tarde tem que fazer o que precisa. E é claro que existe diferença entre as pessoas a respeito do que se quer fazer, do que se precisa fazer e tudo mais, né? Então, tipo assim, o que acontece? O texto não é estúpido, não é um absurdo, o texto inclusive é compreensível. E ele, inclusive, sendo obedecido no contexto onde ele foi escrito, ou mesmo no princípio atual, tipo numa relação entre funcionários e chefes, ele conduz a uma harmonia e não a uma desarmonia. Então, nesse ponto, o que tem que ser atualizado aqui? Não, você não tem que obedecer a ninguém porque você faz o que você quer. Tipo, isso não é um princípio válido nem lá no primeiro século, nem aqui. Conquanto hoje a gente talvez consiga, na nossa relação com os nossos chefes, nós que temos trabalho e etc., ter uma relação, né, talvez um pouco mais civilizada do que era lá no primeiro século. Mas a relação de poder e de obediência, às vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer para fazer lá à vontade do chefe, para o chefe pagar o nosso salário, para a gente ter o que comer, para depois nas horas vagas a gente poder fazer o que a gente quer, meio que não acabou. E esse princípio não é um princípio estúpido do tipo assim, olha que ideia ridícula que você precisa atualizar no sentido de deixar para lá, transcender e superar. Tipo, não tá muito legal a conversa, entendeu? Outro texto, 1 Coríntios capítulo 7, e a gente termina com esse, para expor um pouco aí do que eu quero falar do primeiro problema do Ed René. 1 Coríntios capítulo 7, verso 21 até o verso 24. Texto importantíssimo nessa discussão, ele diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. O que precisa ser atualizado nesse texto aqui? É um texto absurdo, é um texto ridículo, é um texto que pertence a uma era incivilizada e que a gente deve ter ojeriza olhar para esse texto da perspectiva atual? Não. Paulo está tratando com vários conceitos diferentes de escravidão e liberdade, inicialmente nessa situação social, meio que do escravo e do que tem um dono. Então o cristão, ele é um escravo, ele foi chamado escravo, ele não tem que pensar que o cristianismo veio como primariamente uma revolução social para tornar ele liberto, livre, e agora daqui a pouco ele vai ser dono de escravo, né? Tipo prosperidade. Não, não é isso. A liberdade que ele encontrou sendo um cristão
agora, mesmo se mantendo escravo, é uma liberdade significativa, ou seja, Paulo está apelando para a identidade cristã como uma identidade de maior liberdade, do que você ser um escravo pagão, tipo, sem Deus, sem esperança, sem conhecer e crer e ter esperança na ressurreição a partir da ressurreição de Cristo e etc. Entende? Então, o cara foi chamado escravo e agora ele tem essas perspectivas de vida. O objetivo não é que ele se torne livre, ainda que se ele tiver essa oportunidade, Paulo diz que ele deve agarrar a oportunidade. Mas a ideia não é que isso deve ser feito a todo custo, muito menos transgredindo a ordem social e as leis sociais. O que acontece é que, como a escravidão era um fenômeno complexo na época, havia em alguns momentos essas oportunidades de escravos se tornarem livres, né, em função dos seus muitos anos de serviço, seus bons serviços, sua relação com o seu dono, aí tinha várias questões diferentes, tá? Então Paulo está dizendo assim, o motivo principal de você se tornar um cristão é uma liberdade espiritual, mas se você conseguir alcançar uma liberdade física e uma liberdade aí de vida social, e você ser liberto, você não tem mais que seguir, tipo, obedecendo o seu dono, ok, faça isso. E lembra que quem tem escravo e é dono de escravo também tem que ser escravo de Cristo, então, tipo, a questão é uma identidade em Cristo, né? O escravo é liberto e o Senhor é escravo. E todos são de Cristo, e o objetivo maior não é que um deixe de ser escravo e o outro deixe de ter escravo, mas é ambos terem Cristo, né? E o importante é não ser escravo de homens, no sentido do quê? A gente tem que ser escravo de Cristo, não dos homens. A gente tem que confiar em Cristo, crer em Cristo e não nos homens. A gente tem que estar cativo, o nosso coração, as nossas ideias, as nossas perspectivas de futuro, de salvação e tudo mais, em Cristo e não na humanidade, né? E cada um deve permanecer diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, tipo, o chamado para a salvação não é inicialmente um chamado para melhorar de vida, para deixar de ser escravo, para ficar milionário, ou para, se você é um dono de escravo, em vez de você ter um escravo, você vai ter 1 milhão de escravos porque você se tornou cristão. O objetivo do cristianismo não é mudar as circunstâncias externas inicialmente, é mudar as perspectivas do coração, da mente, da alma, do destino, do horizonte, e naturalmente, mais cedo ou mais tarde, se muitas pessoas se converterem a esse horizonte maior, mais amplo, de amor, de redenção, de fé, de respeito, de liberdade, isso vai influenciar a sociedade daqui a pouco nas suas práticas, nas suas relações, e daqui a pouco, sim, a gente não só pode, como deve vencer essas estruturas injustas de escravidão na direção de uma maior liberdade e tal, numa coisa mais civilizada atualmente do que era 2000 anos atrás. Mas esse é um processo complexo, não é um processo simples, não é um processo que acontece da noite por dia, de maneira que não vejo também, assim, talvez o Ed René poderia pegar esse texto aqui e dizer, não, isso aqui tem que ser atualizado, porque não, a gente não tem que permanecer diante de Deus naquilo em que a gente foi chamado escravo, a gente tem que se tornar livre! O Ed René até poderia tentar fazer atualizações desse tipo, mas ao final das contas, o que ele iria revelar é unicamente insatisfação com o próprio chamado, conteúdo e princípios do Evangelho. Por isso, esse tema específico não está muito bem adequado para tratar daqui a pouco desses outros temas, assim, do preconceito, da questão da mulher e da questão da homossexualidade. Tá? Esse é o primeiro erro crasso do nosso amigo Ed René. Por isso ele fez uma aplicação ruim em cima de um tema muito bom e, naturalmente, diante do universo de pessoas maldosas que querem acusá-lo, que não sei o quê, as pessoas vão tirar essas aplicações infelizes do contexto sem trabalhar esse contexto um pouco mais amplo e etc. E descer o cacete nele e acabou a conversa, entendeu? Então tem uma situação complexa, inclusive social e religiosa por detrás dessa treta que a gente vai ter que escrutinar um pouco também. Mas o primeiro erro do Ed René já está bem claro e bem esclarecido. Ele pega um tema difícil para querer atualizar outros temas difíceis, que não faz uma ponte muito clara, muito natural. Então acaba que ele troca os pés pelas mãos e ele faz um sermão muito bom com uma aplicação muito ruim, ou com aplicações muito ruins,
E por isso fica esse meio que Frankenstein, e as pessoas tiram a aplicação ruim do contexto para fomentar a polêmica e chamar de herege e brigar, e esse cara é o demônio, e é um liberal, e é um esquerdista, e é não sei o quê. E a gente vai precisar também pensar um pouco mais nesse fenômeno também para a gente entender melhor o que aconteceu nessa polêmica aí, tá bom? Então, por enquanto, é isso. E eu só queria enfatizar aqui como conclusão que a carta de Filemão não tem nada a ser atualizada, a não ser o próprio mundo, o próprio pecado. E o próprio mundo e o próprio pecado atual, eles também, né, entre aspas, também existem, precisam também, entre aspas, ser atualizados. E assim como seria difícil atualizar o mundo do primeiro século, é difícil atualizar o mundo do segundo século. Aliás, do 21º século. E aí a gente lembra, inclusive, que o mundo só vai ser atualizado no reino de Deus mesmo na segunda vinda. Então, tipo, era impossível para Paulo resolver todo o problema da escravidão no primeiro século, é impossível para a gente resolver todo o problema do preconceito, do estupro, dos pecados sexuais e da homossexualidade, de um monte de coisas no século XXI. Mas o caminho também de tentar fazer o melhor nessas direções não é dizer que a Bíblia é um livro antigo, que não tem verdades absolutas, que precisa ser atualizado. Não é esse o caminho. O caminho é um pouco diferente, a gente vai pensar um pouco nesse caminho no próximo vídeo. Um abraço.